Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos, mais uma vez, refletir brevemente sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é terça-feira e o nosso Evangelho é de Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. No Evangelho de hoje, nós ouvíamos Jesus conversando com os seus discípulos dentro de uma barca. Estavam ali e os discípulos tinham consigo apenas um pão e Jesus aproveita esse momento para lhes dar um ensinamento, dizendo a eles que deveriam tomar cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Mas os discípulos não entenderam absolutamente nada daquilo que Jesus estava falando e pensavam que este discurso de Jesus era pelo fato de terem trazido apenas um pão. E talvez Jesus estivesse preocupado com isso. E então, nesse momento, parece que surge em Jesus uma indignação e começa a falar com eles: olha, vocês estão com os corações endurecidos, vocês têm ouvidos e não ouvem? O que está acontecendo? Vocês têm olhos e não enxergam? Vocês não se lembram quando eu tinha 5 pães e dividi para 5.000 pessoas, ainda sobraram 12 cestos? Quando com 7 pães, dividindo para 4.000 pessoas, ainda sobraram 7 cestos, e vocês ainda não são capazes de compreender tudo isso? Porque Jesus não estava falando de um alimento material, Jesus não estava falando de comida, Jesus não estava falando sobre estar ou não saciado, mas Jesus estava falando sobre a maldade que havia nos fariseus, a maldade que havia em Herodes e como isso poderia crescer e tomar também outras pessoas, porque o fermento ele tem justamente esta função quando é colocado na massa de um pão, fazer crescer, fazer fermentar, fazer tomar toda aquela massa. E era isso que Jesus estava pedindo aos seus discípulos que tivessem cuidado, para que aquela maldade que era pregada de uma maneira velada pelos fariseus e aquela maldade das atitudes de Herodes também não crescessem neles, para que assim, desta forma, eles pudessem ser pessoas que cumpririam de fato a vontade de Deus, não se deixar fermentar pela maldade, não se deixar dominar por aquilo que é ruim, não se deixar dominar por aquilo que nos afasta de Deus e que nos impede de fazer a sua vontade. Peçamos também nós ao Senhor hoje que nos livre desta possibilidade de sermos invadidos pelo mal, de deixar que o mal cresça em nós e dessa forma termos um coração endurecido e não mais ouvir a sua voz e não mais segui-lo com um coração realmente entregue e confiante em suas mãos. Que Deus nos abençoe.